Loki é o príncipe de Elbaf, filho de um rei capaz de enfrentar Rox de igual para igual. Harald era um gigante tão poderoso que, enquanto estava possuído pelo selo do abismo de Immu-Sama, só pôde ser impedido pela maior força do seu país. A herança que o Loki carrega é extremamente absurda, mas além disso, ele ainda se tornou usuário da lendária fruta do Nidhogg, uma criatura associada a habilidades monstruosas, o maior tesouro do país dos guerreiros mais poderosos, e cujo antigo usuário foi reconhecido como o deus da guerra. Depois de séculos e séculos, Ragnir reconheceu Loki como digno de portar esse poder. Tudo que vimos até agora confirma a dimensão dessa força. Suas transformações são colossais, sua força física é descomunal e suas explosões de eletricidade atingem uma escala completamente insana. Loki, na batalha contra Nerona e Mu, já se estabeleceu como um dos personagens mais poderosos de Elbaf, e mais do que isso, certamente como um dos personagens mais fortes de One Piece. O mais impressionante, porém, é a sensação de que o Oda ainda está segurando uma parte considerável do verdadeiro potencial do Príncipe dos Gigantes, a forma híbrida do gigante ancestral com o lendário Nidhogg. E o momento para isso ser mostrado é agora. Em Elbaf, a situação chegou a um ponto desesperador. Luffy apareceu para tentar equilibrar o confronto contra Imu, entrou no campo de batalha com a Quinta Marcha e ainda assim acabou derrotado. Mas a esperança é que ele ainda volte para o combate. Scopper Gavan surgiu em seguida para ganhar tempo e impedir que a situação desmoronasse de vez. Mas a presença de Imu continua dominando o território dos gigantes. Diante desse cenário, a pergunta que fica para quem acompanha a história é simples. O que ainda pode acontecer para virar essa batalha? Shanks aparecer, Dragon surgir, o despertar da Sexta Marcha, uma variação do Gear 5? Talvez a possibilidade mais plausível e uma das mais interessantes seria o Loki revelar uma nova etapa do poder da sua Akuma no Mi, algo que ele certamente já tem, a sua forma híbrida. A gente está falando do usuário da Zoan mítica Ryoryo no Mi modelo Nidhogg, uma das frutas mais incríveis apresentadas em One Piece. E existe uma característica fundamental da Zoan que torna essa possibilidade particularmente boa. A forma híbrida reúne as melhores propriedades do usuário original com as capacidades da criatura concedida pela fruta, criando uma combinação muito mais eficiente para o combate direto. A forma híbrida, como fica clara com Rob Lute em Enies Lobby, ou até anos depois com Kaido em Wano, é a transformação mais versátil e mais poderosa para batalhas. Mas antes de imaginar o que o Loki poderia fazer nessa forma, entender todos os seus poderes e desvendar sua aparência, algo que o próprio Oda já parece ter revelado para nós, a gente precisa entender as habilidades que ele já possui tanto como Nidhogg, tanto por conta própria. Sua fruta é a do dragão colossal das lendas de Elbaf, capaz de alcançar dimensões titânicas e cobrir o céu com seu corpo. É dito que Nidhogg é grande o suficiente para trazer escuridão ao mundo, obscurecendo o sol. E tem um detalhe muito importante aqui. A fruta só consegue atingir seu potencial máximo ao ser usada por alguém de proporções enormes, visto que o seu tamanho máximo varia de acordo com seu usuário. Se for um Tontata, vira um grande dragão. Se for um humano, vira um dragão gigantesco. Se for um gigante ancestral como Loki, vira um dragão de dimensões históricas. Então, no caso do Príncipe dos Gigantes, sua linhagem permite que ele explore a fruta de uma maneira que nenhuma outra no mundo seria capaz de alcançar. O próprio Jinbe estimou que a transformação completa do Loki é comparável a um rei do mar, cujo comprimento é medido em quilômetros. Isso já dá uma pequena noção do tamanho e também do quão absurdo é o personagem. Então, mesmo entre as Zoans míticas, a Ryoryo no Mi modelo Nidhogg é considerada uma das Akuma no Mi mais poderosas do mundo. Seu antigo usuário utilizou ela para enfrentar o próprio deus do sol Nika. A transformação concede força física colossal, capacidade de voo e o poder de liberar enormes quantidades de raios. O Torrem, por exemplo, concentra eletricidade na boca e a dispara como um gigantesco feixe explosivo, no maior estilo Kamehameha, sendo assim capaz de pulverizar seus adversários.
O Loki ainda consegue revestir essa eletricidade com o Haki do Conquistador, aumentando o poder destrutivo do ataque. É simplesmente insano demais. Além do Thor-Hem, Loki possui técnicas como o Ragnar Go Arrow, que combina o ar congelante produzido por Ragnir com sua eletricidade para criar uma chuva de projéteis congelados e eletrificados que bombardeiam seus adversários. Já o Ragnar Inhem invoca múltiplos raios de uma tempestade acima do campo de batalha. Então o Nidhogg reúne força, resistência, voo, tamanho titânico, eletricidade e ataques de longo alcance, além de permitir diferentes aplicações ofensivas através de suas técnicas. O Loki tem uma capacidade de combate corpo a corpo em um nível quase incomparável no universo de One Piece. E eu não acho exagero dizer que com Ragnir em mãos, ele é individualmente o personagem com o maior poder destrutivo. Então fica claro que suas próprias qualidades, somadas às habilidades da fruta e o suporte do Ragnir, se complementam de maneira incrível, criando um combatente extremamente versátil. Por isso a possibilidade do Loki revelar uma forma híbrida é tão maneira. Todo esse poder poderia ser condensado em uma estrutura muito mais adequada para enfrentar um adversário como o Imu-sama. Ele na sua forma animal completo já demonstrou 3 fraquezas, e isso é coisa pra caramba. A primeira é ser tão grande que mal conseguir enxergar o seu inimigo, perdendo Imu-sama de vista. A segunda é o gasto de energia exagerado nessa forma que acaba consumindo rapidamente sua estamina. E a terceira é o fato dele perder mobilidade, se tornando um alvo muito maior para o seu oponente. Todas essas vulnerabilidades podem ser fatais. E o fantástico é que uma forma híbrida contorna todas elas, descartando essas fraquezas e potencializando todos os atributos que já fazem parte do Loki como um verdadeiro monstro. As formas híbridas permitem ao seu usuário preservar a mobilidade enquanto incorpora características físicas da criatura. Então imagina o Loki, forte do jeito que já é, com um aumento de força bruta, resistência, velocidade, capacidade regenerativa e recuperação física, tudo aumentado devido ao poder do Nidhogg. Além, é claro, da manutenção das habilidades especiais da própria criatura. É uma verdadeira anomalia dentro do mundo de One Piece. E foi esse tipo de combinação que tornou usuários como Kaido e Rob Lute, mencionando eles mais uma vez, tão perigosos em combate prolongado. É a junção ali da habilidade humana deles, no caso, também com sua forma animal. Essa, a forma híbrida, é o auge de toda a Zoan. E isso é muito relevante no caso do Loki. A forma completa do Nidhogg é colossal, a ponto de transformar qualquer combate em uma batalha de proporções gigantescas, enquanto um inimigo extremamente veloz como Imu pode explorar essa escala para dificultar a capacidade do Loki de acompanhar seus movimentos. Durante o confronto, essa diferença de mobilidade já se tornou um problema para o príncipe de Elbaf. Uma forma híbrida poderia representar exatamente o meio termo que ele precisa, conservar a força monstruosa do Nidhogg, suas características físicas e seu poder elétrico, enquanto recupera uma estrutura corporal muito mais adequada para um combate corpo a corpo, potencializando todas as qualidades altíssimas do príncipe. Então, o que além disso o Loki poderia fazer na sua forma híbrida? Eu acredito que essa transformação poderia mudar completamente a maneira que ele utiliza os poderes do Nidhogg. Em sua forma completa, o Loki possui uma escala gigantesca e ataques extremamente destrutivos, mas uma forma híbrida permitiria que seus golpes elétricos fossem menores em escala, talvez com um poder destrutivo um pouco reduzido, mas certamente ganhariam velocidade, precisão e frequência, permitindo que Loki atacasse Imu de maneiras muito mais difíceis de acompanhar. Certamente um modo mais criativo e versátil de batalha, mas com o mesmo foco em destruição. E quando você soma isso à força física absurda do personagem, o resultado é um lutador muito mais completo. Existe ainda uma peça fundamental nessa equação: o Ragnir. Quando Loki foi libertado das amarras pelo Luffy, ele imediatamente empunhou o martelo para tentar destruir a Yggdrasil. A força física do Loki e o poder do Ragnir possuem uma sinergia gigantesca. O modo de combate dele, desde sempre, desde criança,
é usando um martelo. É a maneira que ele se desenvolveu desde pequeno, então o seu ápice em batalha também é com um martelo em mãos. A gente sabe que no modo Nidhogg, o Loki e o Ragnir têm uma sincronia admirável de movimentos, fazendo combos e tudo mais, mas existe uma limitação óbvia. Enquanto estiver transformado na forma animal, o príncipe não pode empunhar e utilizar seu martelo de maneira convencional. Na forma híbrida, isso muda. Ele poderia usar o Ragnir em combate, combinando seus poderes de gelo com as descargas elétricas da fruta, criando então ataques muito mais variáveis, rápidos e imprevisíveis. Isso inclusive casaria perfeitamente bem com a maneira que ele luta desde sempre. Ou seja, seu potencial máximo está visivelmente na forma híbrida, empunhando o lendário martelo. Existe ainda a possibilidade de que a própria forma híbrida permita a Loki um controle muito maior sobre o seu tamanho. Pode ser que ele consiga fazer variações, Ficar extremamente colossal ou até diminuir um pouco. Vou explicar. Durante a batalha contra Imu-sama, tivemos momentos em que o Nidhogg pareceu reduzir suas proporções para se adaptar melhor ao ambiente e acompanhar o ritmo do confronto, o que pode indicar que o Loki possui algum tipo de domínio sobre a escala da transformação. Se essa característica também estiver presente na forma híbrida, ele poderia ajustar o seu corpo conforme a necessidade, alternando entre uma estrutura mais compacta e veloz ou uma manifestação maior, voltada para força e alcance. Vale usar novamente os exemplos aqui de Rob Lute e Kaido, que dentro de suas transformações híbridas tinham formas diferentes que se adaptavam ao determinado tipo de combate, seja para ser mais forte, seja para ser mais defensivo, seja para ser mais rápido, seja para ser mais ágil, tal como o Loki provavelmente também é capaz de fazer. E tudo isso aqui nos leva à sua aparência, porque a única vez que vemos a silhueta da sua forma híbrida, fica evidente que ele se torna um titã com aproximadamente 100 metros de altura, levando em consideração que o Harold tem mais de 60 e o Loki fica muito maior que ele. Mas tem um detalhe aqui que é muito interessante, porque parece que o Oda já entregou pra gente como vai ser a sua aparência nessa forma. O corpo do Loki híbrido apresenta um pescoço muito alongado, uma característica que chama atenção quando lembramos dos rascunhos publicados pelo Oda no Road to Laugh Tale, durante a pausa de um mês que teve em One Piece lá no final do arco de Wano. Entre os concepts da forma híbrida do Kaido, havia exatamente uma representação com um pescoço mais comprido, aproximando sua anatomia humana da estrutura de seu dragão. E sabe de um fato curioso? Eiichiro Oda adora reaproveitar os seus rascunhos. Por isso, existe a possibilidade do autor usar esse design para o Loki, adaptando, claro, ele à estética do Nidhogg e também às características próprias do Príncipe dos Gigantes. Essa aparência, então, é muito provavelmente similar ao que veremos da forma híbrida do personagem. E pensando bem, essa escolha faria muito sentido. O Kaido e o Loki possuem uma espécie de paralelo natural dentro da construção de One Piece. Kaido era um monstro gigantesco, fisicamente absurdo, capaz de utilizar uma zoa mítica de dragão e transformar seu próprio corpo em uma arma de destruição. Loki parece levar várias dessas características a uma escala ainda mais elevada. Ele possui uma constituição gigantesca, uma força física absolutamente monstruosa e uma fruta cujo Nidhogg pode representar uma versão ainda mais lendária e poderosa desse arquétipo de dragão. É basicamente um Kaido 2.0. Então por que não utilizar um dos rascunhos descartados por Yonkou como referência para a criação do Loki? Essa silhueta me parece uma pequena pista de como o design vai ser apresentado quando for revelado por completo. E por mais que tudo aqui mencionado já pareça sensacional, ainda existe um último ponto que torna tudo ainda mais fantástico. Esse cenário com a ameaça de Imu pode apresentar um patamar completamente diferente para o Príncipe dos Gigantes. No seu caso, o despertar da Akuma no Mi.
E visto tudo que já vimos dele, não seria exagero dizer que por agora seria uma transformação ainda mais poderosa do que o Luffy no Gear 5. Olha que loucura! Até o momento, tudo indica que o Loki ainda não apresentou os sinais visuais associados ao despertar de uma Zoan, como por exemplo o Hagoromo de fumaça que acompanha todas as formas despertadas confirmadas. Luffy possui essa característica em sua forma Nika, Yamato também apresenta o elemento visual em sua transformação, enquanto Lucci e Kaku demonstram o mesmo padrão após despertarem suas respectivas Zoans, o que pra mim é muito insano, visto que personagens como Kaido, King e Queen também nunca apresentaram esse mesmo elemento visual em suas formas híbridas ou animais. Então o Loki ainda possui essa evolução reservada para algum momento e finalmente a gente seria capaz de entender melhor como funciona o despertar de uma Zoan. Porque o único Zoan que vimos o momento em que a fruta despertou foi exatamente o Luffy em Wano. E as explicações para isso ficaram um pouco turvas, incertas, com tudo ficando ainda mais nebuloso com a aparição do Kaku Girafa despertado em Egghead. O Kaido não tem a fruta despertada, mas essa girafa quadrada tem. Eu não sei vocês, tá? Mas eu gostaria muito de entender como diabos isso é possível. Então Oda pode usar o Loki como ferramenta para esclarecer como funciona o despertar de uma Zoan. E não existe melhor momento para isso do que agora. O Loki tá diante de Musamá, uma figura que representa o maior poder político e uma das maiores ameaças já apresentadas pela história de One Piece. O confronto colocou em campo Luffy, Gaban e o próprio Príncipe de Elbaf, enquanto o soberano continua demonstrando uma capacidade de combate que ultrapassa por muito tudo aquilo que já conhecemos. Guardar uma transformação dessa magnitude para um momento posterior pode até ser possível, mas a narrativa pede algo a mais no agora. Se Loki voltar ao combate, há a necessidade de atingir um novo patamar. E para finalizar, existe uma comparação que torna essa possibilidade ainda mais assustadora. Se Loki conseguiu apresentar uma resistência e uma capacidade de combate contra Imu, que colocou ele numa posição tão relevante mesmo sem revelar todas as habilidades da sua Akuma no Mi, então uma forma híbrida é capaz de colocar o personagem em uma condição ainda mais favorável para enfrentar esse inimigo. Caso o despertar venha junto, a gente vai ver uma evolução capaz de transformar a escala desse confronto em algo simplesmente sem precedentes. Se tudo que a gente já viu até o momento foi um nível de poder espetacular, foi algo nunca antes visto e extremamente notável, imagina só com o Loki alcançando não só um, mas 2 patamares, tanto a forma híbrida quanto o seu despertar. Seria, cara, simplesmente de outro mundo. E aqui entra aquela pergunta, até onde pode chegar o poder do Príncipe dos Gigantes? Porque parando agora e refletindo sobre tudo que eu mencionei no vídeo, parece que a história vem construindo algo muito especial ao redor do Loki. E para mim, acaba surgindo uma possibilidade impossível de ignorar. Não é, de forma nenhuma, absurdo pensar que a gente está muito perto, prestes a testemunhar a força individual mais impressionante de toda a história de One Piece, com exceção de Musamá, mas certamente alguém que vai fazer frente ao soberano desse mundo. Um personagem capaz de ultrapassar o próprio Luffy, superar o legado de monstros como Rox the Shebeck e até mesmo alcançar um nível que coloque Goldie Roger abaixo dele. Essa é certamente uma afirmação gigantesca, mas eu diria que esse é o tamanho do Príncipe de Elbaf.